Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram o final de semana? Todo mundo de volta aí, firme e forte nessa segunda-feira, recomeçando mais uma semana. Março começando já, dia 5 de março de 2018. Voltamos ao vivo aqui para mais uma semana de conteúdo aqui para a gente fazer essa interação. Estou aqui colocando o chip no meu telefone, né? Porque eu ainda não... Isso aqui ainda não botei o telefone novo aqui para deixar o chip já morando dentro dele, então tem que ficar fazendo essa troca sempre no início do programa, mas está tudo bem com a transmissão. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem pelo chat para eu saber que está tudo bem com a transmissão. Então, só colocando aqui do lado o meu número, 21 99 388 9218. 21 99 388 9218. Então tá bom, pessoal. Vamos ver se está tudo bem com a transmissão aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui nos comentários. Isaac aí com a gente. Claudiane Campos também. Muito bom, Claudiane. Tudo bem? Isabela. Ivandina entrando aqui. Tânia também. Ótimo. Acho que está tudo bem com a transmissão, né? Então... ninguém me falou se está bem ou se não está bem. Eu que estou supondo aqui que tá tudo certinho com a transmissão. Ótimo. Então, relembrando a você, deixa eu ver aqui, Gisele Santana, Susan de Almeida Palácio, ótimo, Susan, muito bom. Deixa eu ligar o ar aqui. Perfeito. Pronto, tá. Gilmara Roriz entrando com a gente aí ao vivo, mais um dia, Érica Nunes também, ótimo, pessoal. Então, hoje, hoje eu vou começar a semana sobre casamento, né? Então, nessa semana de hoje, eu vou começar falando aí sobre alguns temas que tem a ver com a dinâmica familiar, tem a ver com a convivência, né, em família, no relacionamento de marido e mulher. Então, espero que vocês fiquem bastante atentos aí nessa nossa jornada aí dessa semana, na qual a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Então, fiquem atentos aí. Acho que vai ser bom para todo mundo. Então, entrando aqui, Bruna Heloísa entrando, Otávio Melo também. Tudo bem, Bruna? A Bruna já até fez, já vi lá na timeline dela, ela avisando lá pro pessoal que essa semana vai ser semana sobre casamento aqui, sobre casamento, relação marido e mulher aqui no programa, e é exatamente isso. Então, hoje, no programa de hoje, eu queria começar falando para vocês uma coisa, né? Que eu vou ficar essa semana aqui falando sobre esse assunto, né? Que é um assunto que o pessoal andou pedindo bastante aí também. E no dia 13 vai ter um aulão ao vivo, no qual, sim, eu vão, como sempre, né, já é de costume, você já conhece aqui, né, como é que eu faço. Então, a gente vai dar um aulão, vou dar um aulão ao vivo com bastante conteúdo, esse aulão gratuito, vocês vão precisar se inscrever, tá? Através do link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, tem um linkzinho aqui, quando terminar aí a transmissão, vocês cliquem, já deixem registrado lá, cadastrado o e-mail de vocês, porque a única forma de assistir esse aulão vai ser cadastrando o e-mail, tá bom? Que vocês recebem um link, como é de costume, né? Vocês já estão acostumados aí, né? Então, vocês vão receber um link e a gente vai mandar para vocês aí o endereço, né, da aula, tá bom? Então, beleza, pessoal, é isso. Hoje eu queria começar falando sobre uma coisa que pode ser que não seja muito o lugar pelo qual as pessoas que vão falar sobre casamento, né, vão falar sobre relação marido e mulher, resolvem começar, né? Então, eu tenho alguma experiência, né, de já ter até escrito algumas aulas sobre isso, escrito alguns cursos sobre isso e ter já assistido algumas coisas, né, alguns cursos, enfim, lido livros sobre o assunto. E sempre parece para mim que falta um capítulo ali nessa nossa conversa, tá? Que é um capítulo que eu queria começar falando um pouquinho hoje com vocês. É claro que não tem como, né, eu nem ser abrangente, nem específico no dia de hoje. Quer dizer, é um conteúdo hoje que eu vou dar para vocês de 10 minutos, 15 minutos, né, que não vai ter como realmente a gente falar sobre isso exaustivamente hoje, nem a ideia, né? Isso aqui já é preparando a gente para essa conversa que a gente vai tendo ao longo dessa semana, e depois no aulão ao vivo e depois no curso, né? Quem quiser, né? Quem puder, quem quiser fazer o curso, então a gente vai oferecer também um conteúdo assim mais pleno, mais amplo, né? Abrangendo mais esse assunto de hoje aqui, que é propriamente o assunto da condição física, né? Então, muitas vezes eu recebo casais aqui no consultório, né? E que estão passando por algum tipo de crise, né? A crise pode ser uma crise que tem a ver já com a percepção que um tem sobre o outro, né? Então, já aquela coisa que a pessoa fala, eu não reconheço mais a pessoa que eu casei, né? Ou então, eu já podem dizer assim, mas a gente chega perto um do outro, a gente só briga, né? E a gente parece que está sempre se desentendendo, e é uma coisa que era muito bacana, de repente, acho que desandou aqui.
Ou, né, uma outra questão também que é bastante frequente, né, a questão do libido, né, que pode ser que já tenha diminuído ou sumido, ou esteja muito instável, né, então já não se consegue mais ter aquela, né, aquela frequência, aquela qualidade que se tinha em momentos, né, do início do, né, em outros momentos. E muitas das vezes as terapias que se propõem a resolver esse tipo de situação, né, elas não consideram ou elas minimizam, ou elas sequer acham, né, que, né, enfim, as pessoas que estão lidando com isso sequer acham que as condições físicas, né, ou esquecem na maior parte das vezes, esquecem que as condições físicas, elas podem estar muitíssimo envolvidas, né, as condições físicas têm uma grande implicação, né, têm uma grande correlação com esse tipo de relação de baixa qualidade, ok? Então, veja, tem uma história que todo mundo que é meu aluno já ouviu essa história em algum momento, que é uma história muito emblemática. Eu vou contar rapidamente aqui para quem não sabe, quem não ouviu ainda, né? Mas quem já ouviu vai lembrar imediatamente, né? Que é a história daquele casal que parece que se gostava muito, mas sempre que o marido chegava em casa, eles brigavam mesmo, né? Brigavam, eram umas brigas assim, meio sem noção até. Tinha uma briga ali que parece que vinha do nada, né? Até chegava com boa disposição, mas daqui a pouco um via o outro e já estavam brigando. E não sabiam mais como fazer para resolver isso e estavam chegando à conclusão de que tinham que se separar, porque já não estava mais dando, eram, né, meses ali brigando quando ele chegava em casa, por motivos muito tolos, na verdade. E ele vindo aqui no consultório, a gente começou a investigar a circunstância de vida dele e eu vi que ele tinha, né, feito uma mudança no trabalho dele. Ele tinha saído de um cargo, ido para outro cargo, e nesse novo cargo ele começava, né, numa função de rua, né, ele ficava na rua, enfim, visitando e vendendo, de 11h30 até 7h30 da noite, quando ele pegava o ônibus, né, do condomínio e voltava para casa, e ele chegava em casa, pronto, já ia começar a brigar com a esposa e tal. E aí, investigando com ele a situação, né, eu perguntava para ele, mas qual foi a última vez que você comeu? Bem, a última vez que ele tinha comido tinha sido 11h30 da manhã, propriamente no almoço ali dele, e ele ficava de 11h30 até as 8h30 da noite, né, sem comer. Então ele chegava em casa morrendo de fome. É claro que uma pessoa que está com muita fome, uma pessoa que está com a glicose baixa, né, está com a glicemia, né, baixa, ela vai estar mais irritadiça, ela está mais disposta a brigar. Então ele estava confundindo, né, uma perda de interesse, estava confundindo, né, um desamor, estava confundindo não gostar mais daquela pessoa com fome, né? Na verdade o que ele tinha era fome, ele não tinha vontade de separar da esposa dele, né? Então veja, uma circunstância muito evidente, muito básica, muito trivial dessa, pode ser que confunda a gente mesmo. E muitos desses programas de formação para casamento, de melhora de casamento, de melhora de relacionamento de marido e mulher, né, eles acabam se esquecendo, eles acabam pulando esse tipo de realidade, que é a realidade física, né? A realidade física, a realidade da alimentação. Muitas vezes, pequenas mudanças, pequenas adaptações nesse cenário, por exemplo, podem ter um grande impacto no relacionamento de marido e mulher. Então veja aqui, por exemplo, uma das circunstâncias aqui que acaba acontecendo, né? Veja, uma pessoa que está sob estresse, por exemplo, estresse crônico, né? Então, o estresse crônico pode ser, por exemplo, oriundo de um trabalho muito exaustivo, né? O estresse crônico ele pode ser oriundo de uma dinâmica familiar nova. Então, às vezes, né, entra um bebezinho novo na casa, a mãe está ali absolutamente focada no cuidado com o filho, ela vai estar sob um estresse crônico, né? Não é que aquela situação seja ruim, não é que é ruim ou boa, não tem a valência moral ali, né, bom ou ruim, mas o fato é que é uma situação estressante, é uma situação exigente, né? Uma situação que demanda toda a atenção da mãe para um certo fenômeno, que é o cuidado, por exemplo, com o bebezinho que acabou de entrar, né, na vida de família, ou, né, a mãe ou o pai estão numa situação laboral, numa situação de trabalho mais exigente, né? Mudou ali a chefia, ou então ele foi posto numa situação de chefia, ou então está correndo risco de ficar desempregado, ou então o país está em crise, né? E está todo mundo preocupado com a questão financeira, por exemplo. E é claro que essa situação, é claro, mas às vezes algumas pessoas acabam esquecendo disso. É claro que essa situação externa, essa situação comportamental, ela pode alterar em muito, por exemplo, a percepção de desejo sexual. E aí a pessoa pergunta assim, Ítalo, mas não é possível, isso é só da minha cabeça? Não, não é só da cabeça, existe um componente bioquímico, biológico muito bem descrito aí, né? Então vamos lá. Preste atenção que isso é bem simples, isso é muito legal de saber, né? Isso é bem legal mesmo, assim, eu acho, pelo menos, muito bacana. Vocês sabem que numa situação de estresse a gente precisa do cortisol funcionando, né? O cortisol, né, é um dos hormônios responsáveis para a gente poder estar presente ali, para a gente poder estar disponível para lutar ou fugir. Lembra? A gente já falou disso várias vezes, né? Aqui ao longo dos nossos programas, então vocês já estão mais ou menos aí já se formando em bioquímica e imunologia aqui com nossas transmissões. Mas o fato é que para a gente estar, né, a gente está pronto para enfrentar uma situação de estresse, a gente precisa de cortisol funcionando, a gente precisa de muito cortisol circulando. E esse cortisol circulando, ele faz com que a gente esteja apto a dar essas respostas que o ambiente exige, né? Quando a gente tem uma situação de estresse, a gente precisa estar mais
ágil, mais atento, né? A gente precisa estar mais ligado ali na circunstância. Agora veja só, cortisol não é que ele apareça no nosso corpo do nada, tá? Isso aqui é legal a gente saber, isso é bem bacana. Como é que cortisol é formado, Ítalo? Bem, é rapidinho, vocês vão aprender isso aqui em 1 minuto. A gente come, né? A gente come carne, né? A gente come alguns vegetais e da nossa alimentação, né, a gente absorve uma molécula, que as pessoas acham que é uma molécula terrível, né? Todo mundo tem hoje medo do tal do colesterol. Agora veja, o colesterol é muito importante para a nossa saúde, né? O colesterol é importante mesmo para a nossa saúde, tá? É do colesterol, né? Então a gente comeu, né? A gente comeu ali uma carne, por exemplo, tem colesterol, ela foi processada ali no nosso trato digestivo e foi absorvida, tá? E esse colesterol, olha só que coisa interessante. Esse colesterol, ele entra no nosso corpo e aí ele vira, né? Ele vira o seguinte, só colesterol, ele vira pregnenolona, né? Depois ele vira progesterona, tá? Tem uns sistemas ali enzimáticos de conjugação e desconjugação que faz com que vá mudando na natureza da molécula. Então, vamos lá, esse colesterol, ele virou pregnenolona, depois virou progesterona. Aí aqui, olha só que interessante. Da progesterona, né, podem aparecer duas coisas, né? Depende da circunstância ambiental. Se eu estou numa situação de estresse, a progesterona ela vai tender a fazer mais cortisol, porque eu preciso da cortisona funcionando no meu corpo, né? Agora veja, da progesterona também vem um outro hormônio, que é a testosterona. Olha só que coisa interessante. Então, a progesterona, tá? Ela pode dar cortisol, ou ela pode dar androstenediona, que vai dar testosterona. Beleza? Então, olha só que coisa interessante. Numa situação de estresse, numa situação que eu estou ali com muita demanda ambiental, estou estressado, em vez do meu corpo estar produzindo testosterona e estrogênio, ele vai estar produzindo mais cortisol. Então não é de se espantar, né, que numa dessas situações nas quais eu estou mais estressado, uma situação na qual eu estou com estresse crônico, eu estou com a minha atenção polarizada numa situação, eu vou estar com a minha testosterona mais baixa e o meu libido vai acabar ficando menor. Então aquele desejo, aquela vontade de ficar com meu marido, com a minha esposa, vai tender a diminuir naturalmente. Você está entendendo? Biologicamente esse negócio é explicável. Agora, veja só, né, muitos desses cursos, etc., eles que pretendem falar de relacionamento de marido e mulher não explicam esse tipo de coisa. E a pessoa fica sem base para entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa começa, né, a olhar ali para o marido, para a esposa, não tem mais aquela atração, não tá, e já começa a achar o quê? Que não gosta mais da pessoa, né? A coisa começa a esfriar, começa, né, a ficar mais distante, e aí começa a vir uma série de ideias na cabeça, quando no final das contas a gente está diante, né, de uma bifurcação bioquímica que a gente pode resolver, entende? Essas coisas são resolvíveis, né, como o pessoal gosta de dizer, as coisas são solucionáveis, tem remédio para esse tipo de coisa, a gente pode dar solução para esse tipo de situação, entendeu? Então, dito de outro modo, então é possível voltar ali o interesse? É possível voltar o interesse, né? É possível voltar o interesse diminuindo os estressores ambientais, né, se for o caso, se for possível, ou fazendo uma suplementação qualquer, enfim, ajudando um empurrãozinho ali para o organismo, entender que é importante também eu produzir, né, a androstenediona e a testosterona e o estrogênio, né, e não só produzir ali o tal do cortisol, entende? Então, veja, esse tipo de noção é importante a gente ter na nossa cabeça, tá? Porque muitas vezes a gente começa a achar que, né, o nosso distanciamento, né, o nosso olhar distante é uma coisa assim muito profunda. E existe, né, um fetiche inserido pela psicologia contemporânea, sobretudo pela psicanálise, tá? Que faz com que a gente tenda a ficar se debruçando e remoendo, né, e remordendo todos os movimentos que aparecem no nosso peito e na nossa cabeça. A gente vai tentando buscar origem, muitas vezes, né, lá na infância, em vidas passadas. Isso aqui já são outras, né, isso não é psicanálise, né, vidas passadas já é outra influência. E quando, na verdade, né, não necessariamente vai ter influência, né, na infância, vai ter influência na relação com pai e mãe, às vezes é uma coisa biológica. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então aqui eu não estou simplificando a história, não é essa a ideia, mas eu estou colocando um dado a mais na história, para que a gente não fique ali se debruçando, remordendo, né, remoendo a coisa, fica vendo, né, destrinchando e se perdendo muitas vezes num movimento que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Então essa que é uma das verdades da vida, é essa. Quando a gente está olhando para uma pessoa, a gente já está com uma certa má vontade, se a gente ficar remoendo os motivos, a gente só vai aprofundar nessa má vontade. Dificilmente a gente sai daquela situação, né? Dificilmente a gente é resgatado daquela situação, tá? Então aqui, né, essa é uma das ideias que a gente tem que ter na cabeça. A condição física, ela é necessária para que a gente esteja bem disposto a encarar, muitas vezes, o temperamento do outro, o gênio do outro, o comportamento do outro. Muitas vezes para que a gente possa encarar a nossa disposição, a nossa conduta, o nosso desejo, né? Os nossos fantasmas, não é isso? Se a nossa condição física está lá embaixo, né? Se a gente não está
não está preparado, né? Não está, enfim, bem disposto fisicamente, o mundo, ele vai ter um outro peso pra gente, vai ser muito pesado, né? Muitíssimo pesado. Então, uma das coisas que eu tô falando aqui é essa, veja, às vezes acontece na nossa vida, bem, é só um desvio bioquímico que tá indo pro cortisol e não pra testosterona. A gente resolvendo isso, né? E um pouco no curso eu vou falar de algumas estratégias pra gente fazer isso, bem, a gente consegue deslocar de um lugar pro outro, a gente consegue ter um novo ânimo, né, pras coisas, pro relacionamento, o curso vai ser sobre marido e mulher, evidente, né? Mas todo o resto, né, vai de algum modo se beneficiar, né? Porque é importante ter testosterona, é importante ter estrogênio, não só, né, para ter relação sexual, mas para a gente poder encarar a vida, né? Para a gente poder encarar a vida. Uma outra coisa, dentro desse campo todo da saúde, é o grande campo do intestino, tá? Nem tanto da alimentação. Eu já falei isso aqui num programa com vocês, né? Que eu falei assim, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue absorver. E muitas vezes, né? Claro que é uma brincadeira, né? É um trocadilho. A gente é o que a gente é. A gente tem uma dignidade, a gente tem uma natureza independente do que a gente come. Isso aqui é só um modo de falar, né? Mas o interessante é isso. Que às vezes a gente come, às vezes a gente até tem uma alimentação balanceada, né? Boa, mas a gente não está conseguindo absorver bem as coisas. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha uma certa síndrome chamada leaky gut. Talvez você põe, né, no Google, depois vocês vão dar uma olhada aqui né? Isso eu vou explicar direitinho lá no curso, né, para que a gente possa aprender e, enfim, se comportar melhor. Mas o fato é que esse negócio do leaky gut, ele às vezes altera muito o nosso comportamento, a nossa disposição. A nossa própria saúde mental fica alterada por essa síndrome do leaky gut. O leaky gut é o seguinte, o nosso intestino, ele tem ali uma mucosa, né, tipo a mucosa da boca, mas é específica, a mucosa do intestino, que ela tem que ter uma integridade específica. Às vezes, ela tá meio ferradona, assim, não tá muito bem. E a gente, às vezes, acaba absorvendo coisas que a gente não deveria absorver. Então, por exemplo, pode ser que a gente esteja absorvendo pedaços, né, de bactérias bactérias ruins que a gente tem no nosso intestino. Então, por exemplo, algumas bactérias gram-negativas, a gente pode absorver aquele pedacinho dela e ela gera dentro da gente, né, ela gera um estado interior de inflamação crônica e a gente vai ficar, né, vai tender a ficar mais para baixo, a gente vai tender a ficar... Por exemplo, se você tem isso aí, você e tendo ideia, né? Não estou dando diagnóstico aqui para ninguém, mas é para vocês já irem se investigando e procurar ajuda, se for o caso, né? Muitas pessoas, às vezes, têm infecção, né? Tem cistite, né? Infecção urinária baixa, repetida várias vezes por ano, ou então a pele nunca tá boa, tá sempre com umas bolinhas aqui, né? Nunca tá excelente a pele, ou então fica tendo espinha nas costas mesmo depois de velho, ou então a pessoa já acorda cansada, ou então a pessoa tem dificuldade para ir adormecer, né? Ou então a pessoa tá sempre com um estado assim meio confuso, né? Meio aéreo, etc. Veja, é claro que isso podem ser outras síndromes, mas pode ser que isso seja simplesmente uma síndrome ali intestinal, né? O tal do leaky gut, né? Que a gente resolve, às vezes não é nem difícil resolver, né? Você corta a carne, corta leite por um mês, dá uns lactobacilos, bem, já é o início da recuperação da mucosa intestinal e o teu status, né, vai melhorar muito. Né? O teu status vai melhorar muito, você vai ficar muito mais bem disposto, vai ficar menos irritado, você vai ficar se sentindo melhor, você vai poder se doar mais para a pessoa que você ama, para a pessoa que é o teu dever se doar, entende? Então, todo esse campo da saúde física, né? Eu sou médico também, né? Então até que eu esteja puxando a sardinha pro meu lado, mas para mim é mais fácil ver isso, né? Porque isso aqui é uma coisa que eu vejo diariamente aqui no meu consultório, né? Às vezes eu vejo pessoas aqui que a gente já tem um problemão na vida. Às vezes até tem, mas todo mundo tem, né? Mas só que aí você resolve uma outra coisinha orgânica, a pessoa é outra. A pessoa consegue encarar aquele problemão, né? Que às vezes é um problemão mesmo, consegue encarar com muito mais disposição. Às vezes ali um desencontro, né? No relacionamento de marido e mulher, se resolve com isso, né? A gente melhorando ali a coisa do cortisol, né? Do eixo cortisol, testosterona, a gente melhora um pouco a coisa do leaky gut, né? Melhora um pouco ali a saúde intestinal da pessoa, ela já vira outra pessoa, né? Vira outra pessoa mesmo, fica com mais disposição para encarar a vida, né? Então é isso, pessoal. Eu vou falar para quem está aqui agora, né? Chegou muita gente depois, então espera aí, segura aí, não vai embora agora não. Se vocês quiserem, tô aqui falando para vocês o seguinte, eu vou dar um aulão no dia 13 agora, 13 de março de 2018, sobre esse assunto, né, de relacionamento marido e mulher. Para você assistir esse aulão gratuito, você tem que se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Então já deixei o linkzinho aí, você já inscreve, que é aquele nosso esquema de sempre, vocês já estão carecas de saber, né? Você se inscreve aí e recebe lá a confirmação no e-mail, né? E a gente te avisa um pouquinho antes do aulão começar, tá bom? Então vai ser no dia 13 de março, beleza? Então já separa aí na agenda, vai ser bacana pra caramba esse aulão, tá? E no aulão eu vou oferecer o curso aí, né? Pra gente poder falar mais, né? Próximo sobre esses assuntos de vida, né? Marido e mulher, né? De toda essa dinâmica que envolve o relacionamento do casal, tá bom? Então, você tem interesse nesse tema, mesmo que você não, né? Agora não tá pensando em fazer o curso, mas você tem interesse no tema, não deixa de se inscrever na aula, que a aula também vai ser poderosa, eu vou dar bastante coisa aí, como foi lá a aula dos 4 temperamentos, né? Então, o pessoal que viu, né? Deu bons comentários aí. Deixa eu dar uma... Aqui, ó, é isso aí, a Shirley Leite lembrando aqui, não era falta de amor, era fome. Exatamente, Shirley. A história lá, exato, né?
Aí a Shirley falou de novo, a coisa da TPM. Né? A TPM eu vou falar no curso. Né? No curso eu vou falar sobre TPM, porque a TPM é uma coisa que estraga relacionamento, não só de marido e mulher, não. Estraga relacionamento da empresa, estraga relacionamento com a mãe, com o pai, com o primo. A TPM, a gente tem que ter jeito de abordar a TPM. Tem como fazer isso, tá, Shirley? Então eu vou falar disso melhor lá no curso, aqui não dá pra falar, que senão tem que ficar falando muito aqui. Tá? Então, só, uma pessoa aqui, a Tati, falou, tô vivendo isso agora. Tati? Então vamos lá. Vamos nessa. Bacana, e não deixem... acho que a Gilmar... isso é bom saber não só para os pessoal, mas isso aí. A Gilmara Roriz falou o seguinte, esse tipo de informação é bom não só para a gente, mas para a gente poder ajudar pessoas que a gente ama, que estão próximas da gente, né? Outros casais de amigos, etc. É verdade, é verdade. Então, Alessandra, só repetindo aqui, a Alessandra perguntou. Por um mês, faz o seguinte, Alessandra, corta carne e leite, só por um mês. Eu não sou contra carne nem leite, tá? Eu não sou desses, não. Mas por um mês, corta carne e leite e compra aí vai na farmácia e compra lactobacilos, né? Vende lactobacilo, não é Yakult, hein? Pelo amor de Deus, Yakult não tem lactobacilo nenhum. Tem que comprar lactobacilo mesmo, sachêzinho ou comprimido, que tenha mais de 10 bilhões de lactobacilos, tá? Tem que ter mais de 10 bilhões, se tiver menos não adianta. E toma isso, né, por um mês, faz essa coisa aí, tá? Isso não é prescrição médica, isso aí tá no imaginário geral, por isso que eu posso falar aqui pra vocês, tá bom? E vê se o teu jeitão assim não melhora, tá? Porque você vai dando mais chance para a tua mucosa intestinal funcionar melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Fabiana agradecendo aqui, tema maravilhoso. Beleza, é isso. Vamos ao longo dessa semana que a gente vai falar sobre... a gente vai falar sobre o Isaac aqui, implicando com a gente. Quando é que sai o churrascão aí? Calma, Isaac. Churrasco só daqui a um mês. Vamos com calma, vamos segurar a carne aí pro mês, depois a gente manda a brasa aí na carninha. Tá bom, Isaac? Então é isso, pessoal. Fiquem atentos, ao longo dessa semana vai ser a semana do relacionamento marido e mulher. A gente volta amanhã com mais informações, mais interação aqui no nosso programa diário, A Melhor Família do Mundo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.